Você já sentiu que Deus te chamou, mas o seu caráter chegou primeiro? Que a sua fé é real, mas ainda existem impulsos dentro de você que não sabe como dominar? Talvez seja de noite, a casa esteja em silêncio, o celular já não vibra, e o único som seja esse diálogo interno que não te deixa em paz. É aí, exatamente aí, que essa história começa. Não é uma história distante, não é uma lenda piedosa. É a história de um homem como você e como eu. A história do discípulo Tiago Maior. Fique comigo até o final. Se algo do que você ouvir tocar o seu coração, inscreva-se e volte. Não é por acaso que você está aqui agora. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, pescador de ofício. Um homem do mar, de mãos calejadas, de olhar direto. Não era um pensador silencioso, nem um místico isolado. Era impulsivo, forte, rápido para reagir. O próprio Jesus lhe deu um apelido que não era nada suave: Boanerges, filhos do trovão. Percebe? O mestre não escondeu o temperamento dele. Viu, nomeou e ainda assim chamou. Isso não te consola um pouco? Jesus não chama apenas os que já estão organizados por dentro. Ele chama os que estão dispostos a ser transformados. Imagine a cena. Tiago no barco, consertando as redes, pensando na pesca do dia seguinte, nas contas, na família, e de repente uma voz que não grita, mas também não suplica. Sigam-me. Não houve discurso longo, não houve garantias. Apenas um convite que atravessou o ruído da mente. E Tiago deixou o barco, deixou o pai, deixou o conhecido. Porque quando Jesus chama, algo dentro de você reconhece a verdade, mesmo antes de entendê-la. Como diz João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a liberdade não chega em um único momento. Esse é o erro que muitos de nós cometemos. Pensamos que seguir Jesus é um instante, quando na verdade é um processo. Tiago caminhou com Jesus, viu milagres, ouviu parábolas, comeu com ele, dormiu perto dele, e ainda assim, a sua mente continuava lutando. Em Lucas 9, lemos que quando um povo samaritano não quis receber Jesus, Tiago e João reagiram com fogo. Literalmente. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Aí está o trovão, aí está o impulso, aí está essa parte nossa que quer resolver tudo com força, com controle, com vingança disfarçada de justiça. Nunca aconteceu com você. Nunca quis que Deus resolvesse uma situação, mas do seu jeito, que fechasse uma porta à força, que calasse alguém para sempre? Jesus os repreende. Não os rejeita, corrige. Mostra que o reino não avança por violência interior, mas por transformação do coração. Provérbios 4:23 diz que, sobre tudo o que se deve guardar, guardemos o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus sabia que o problema de Tiago não era a força, mas a direção dessa força. Não era a paixão, mas o lugar onde ele deixava essa paixão governar. Aqui está o princípio escondido que Jesus nos ensina através da vida de Tiago. Deus não apaga o seu fogo, ele o purifica. Não destrói o seu caráter, ele o redime. Não silencia a sua voz, ele a afina. Ouça isso com calma. Aquilo que não é transformado na mente acaba dominando o destino. Romanos 12:2 diz claramente: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. A batalha não começa fora, começa dentro, nos pensamentos que você tolera, nas narrativas que você repete, nas reações que você justifica. Tiago precisou aprender isso, pouco a pouco, às vezes caindo, às vezes entendendo tarde. Ele queria se sentar à direita de Jesus no reino. Sonhava com honra, com reconhecimento. Quem não sonha? Mas Jesus falou sobre um cálice, sobre sofrimento, sobre entrega, sobre um caminho que não se sobe, se desce. E aqui entramos em algo muito humano. Os pensamentos se tornam crenças.
As crenças moldam decisões, e as decisões repetidas formam um destino. Marcos 7. 21 diz que do coração procedem os maus pensamentos, não de fora, de dentro. Por isso não basta mudar hábitos se você não muda a fonte. Não basta prometer ser melhor amanhã se hoje você continua alimentando a mesma voz interior. Quais eram os bloqueios internos de Tiago? E pergunte a si mesmo se não são também os seus. O primeiro, a ira justificada, aquela que se disfarça de zelo espiritual. Jesus mostrou que o amor não precisa de fogo do céu para se defender. 1 João 4,18 diz que o perfeito amor lança fora o medo, e a ira muitas vezes nasce do medo de perder o controle. O segundo, a ambição não rendida, o desejo de ser visto, reconhecido, validado. Jesus ensinou que quem quiser ser grande, sirva, que o reino funciona ao contrário. Mateus 6. 34 nos lembra a não nos afligirmos com o amanhã, porque cada dia tem o seu próprio cuidado. A ambição vive no futuro. A fé é vivida hoje. O terceiro, a impulsividade. Falar antes de ouvir, agir antes de orar. Quantos erros nascem aí? 2 Coríntios 10, 4, 5, fala de levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nem todo pensamento merece a sua ação. Nem toda emoção merece a sua obediência. O quarto, o medo disfarçado de coragem. Tiago foi corajoso, sim, mas a verdadeira coragem não é reagir, é permanecer. Permanecer quando você não entende. Permanecer quando não controla. Permanecer quando o ego quer fugir ou atacar. E o quinto, a dificuldade de perdoar. Porque quem reage com fogo quase sempre guarda ofensas. Mateus 6, 14 e 15. É claro, se não perdoamos, algo se fecha dentro de nós. Como um teto de bronze. Você ora, mas a oração não sobe. Não porque Deus tenha ido embora, mas porque o coração se endureceu. Agora, observe o arco completo da vida de Tiago. O mesmo homem que quis fogo do céu terminou entregando a própria vida sem resistência. Atos 12 nos diz que ele foi o primeiro apóstolo martirizado. Não fugiu, não negociou, não reagiu com violência. A fé dele já não era um trovão desordenado. Era fogo santo, firme, silencioso. O mesmo fogo, mas sob o controle do Espírito. Você vê a transformação? Não foi instantânea, foi diária, foi interior. E aqui vem a parte prática, porque fé não é só inspiração, é treinamento. Imagine a sua mente como um jardim. O que você não arranca, cresce. O que você não planta, vira mato. Cada pensamento é uma semente. Quando uma ideia de medo surgir, não a ignore, mas também não a abrace. Observe-a, nomeie-a e substitua pela verdade. Quando a ansiedade disser, não vai dar, responda com Filipenses 4, 8. Pense no que é verdadeiro, justo, digno, no que edifica. Quando a culpa sussurrar, você já falhou demais. Lembre-se de João 8,36. Se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Guarde as suas entradas, o que você vê, o que você escuta, o que você repete. Crie momentos de silêncio. O silêncio não é vazio, é espaço para Deus falar. Pratique a gratidão, mesmo quando não tiver vontade. A gratidão reeduca a mente. Perdoe mesmo quando doer. O perdão não absolve o outro, liberta você. Visualize isso. Você está diante de uma porta. Do outro lado está a vida que Deus sonhou para você. Na sua mão há uma chave. Essa chave não é emoção, não é perfeição, é decisão. Todos os dias você decide qual pensamento governa. Todos os dias você decide se reage ou responde. Todos os dias você decide se continua sendo filho do trovão ou discípulo transformado. Não é de um dia para o outro. Às vezes você vai falhar, às vezes vai retroceder. Mas se continuar caminhando com Jesus, como Tiago, o seu fogo encontrará direção, o seu caráter encontrará descanso, a sua mente encontrará liberdade. Então hoje, aqui, neste momento, tome uma decisão silenciosa, mas firme. Diga a Deus,
Aí onde você está, com as suas próprias palavras, sem fórmula, eu escolho renovar a minha mente. Eu escolho caminhar contigo. Se isso falou com você, escreva nos comentários uma frase simples: eu escolho a fé. Compartilhe com alguém que esteja lutando por dentro. Talvez esta noite, esta história, seja a faísca que Deus vai usar. Que a paz de Cristo guarde o seu coração e a sua mente, e que o mesmo Jesus que transformou Tiago caminhe com você, passo a passo. Amém.